Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos mergulhar num tema que parece saído de um filme de fantasia, mas é pura ciência. Já imaginaram que as plantas, essas companheiras silenciosas do nosso dia a dia, podem ter um superpoder secreto? E se eu vos dissesse que elas conseguem ouvir? Sim, ouvir, mas não da forma que nós ouvimos. Fiquem comigo, porque vamos desvendar como algumas plantas conseguem detectar o som da água e o que isso significa para a nossa compreensão do reino vegetal. Vamos começar com uma pergunta simples. O que é o som? Basicamente, o som é uma vibração que viaja através de um meio, como o ar, a água ou até o solo. Nossos ouvidos captam essas vibrações e o nosso cérebro interpreta-as como sons. As plantas não têm ouvidos, tímpanos ou cérebros. Então, como é que elas poderiam ouvir alguma coisa? A resposta está na forma como elas interagem com o ambiente, e é muito mais sofisticada do que imaginamos. A grande revelação veio de uma série de estudos fascinantes. Um dos mais conhecidos foi realizado com ervilhas. Investigadores colocaram plantas de ervilha num recipiente em forma de Y. Numa das pontas do Y, havia uma fonte de água, na outra, nada. Como esperado, as raízes cresceram na direção da água. Até aqui, nenhuma surpresa, certo? Sabemos que as plantas procuram umidade. É um fenômeno chamado hidrotropismo, mas a parte genial do estudo veio a seguir. Os cientistas repetiram a experiência, mas desta vez, em vez de água corrente, usaram apenas uma gravação do som de água a correr, escondida num dos braços do Y. E o que aconteceu? Incrivelmente, as raízes das plantas de ervilha cresceram na direção do som. Elas estavam a seguir a pista sonora, mesmo sem haver água de verdade ali. Isto levanta uma questão óbvia. Como é que elas fazem isso? As plantas não têm um sistema nervoso como os animais. O segredo parece estar em mecanismos celulares extremamente sensíveis. Os cientistas acreditam que as células das raízes podem detectar as minúsculas vibrações que o som da água a correr provoca no solo. Pensem nisso como uma forma de tato super apurado. As vibrações viajam pelas partículas do solo e as células da ponta da raiz, que são incrivelmente sensíveis a estímulos mecânicos, captam esses sinais. Uma vez detectada a vibração, a planta desencadeia uma resposta hormonal, hormonas vegetae, como a iocina, que controlam o crescimento, são redirecionadas. Neste caso, a concentração de hormonas aumenta no lado da raiz que está mais próximo da fonte sonora, estimulando as células a Davidiramycea e a Longaramycea naquela direção. É um mecanismo de sobrevivência brilhante. Para uma planta, encontrar água é uma questão de vida ou morte. Ser capaz de ouvir a sua localização dali, uma vantagem competitiva enorme, especialmente em ambientes secos, onde a água é escassa. Isto não é apenas uma curiosidade de laboratório. Esta descoberta tem implicações práticas enormes para a agricultura, especialmente em regiões áridas. Imaginem usar esta análise para desenvolver sistemas de irrigação mais eficientes. Em vez de regar uma área inteira, poderíamos usar emissores de som para chamar as raízes das culturas para onde a água está, otimizando o uso deste recurso precioso. Poderíamos criar uma paisagem sonora subterrânea para guiar o crescimento das plantas, garantindo que elas se desenvolvem de forma mais forte e saudável.
Mas a história não acaba aqui. Outros estudos mostraram que as plantas não reagem apenas ao som da água, elas também parecem reagir a outros sons. Por exemplo, algumas plantas expostas ao zumbido de abelhas aumentam a concentração de açúcar no seu néctar em poucos minutos. É como se elas ouvissem os seus polinizadores, a Proxima Myrmecae, e preparassem uma recompensa mais doce para atraí-los. Esta é uma interação ecológica de uma complexidade impressionante. A planta não está apenas a existir passivamente, ela está a dialogar com o seu ambiente, a responder em tempo real. E o que dizer sobre os sons negativos? Há evidências de que as plantas também reagem a sons que podem indicar perigo. Por exemplo, o som de uma lagarta a mastigar uma folha. Sim, os cientistas gravaram esse som e reproduziram-no para plantas que não estavam a ser atacadas. O resultado? As plantas começaram a produzir compostos químicos de defesa para se tornarem menos saborosas para os herbívoros. Elas prepararam-se para um ataque que nem sequer estava a acontecer, apenas com base no som. Tudo isto pinta um quadro do mundo vegetal muito mais dinâmico e consciente do que a maioria de nós imagina. As plantas estão constantemente a monitorizar o seu ambiente, a captar sinais subtis, luz, toque, químicos e, como agora sabemos, vibrações sonoras, e a ajustar o seu comportamento em conformidade. Elas não são apenas cenários passivos nas nossas vidas, são organismos ativos a tomar decisões que otimizam a sua sobrevivência e reprodução. Esta área de estudo, chamada bioacústica vegetal, ainda está na sua infância, mas já está a transformar a botânica. Abre portas para perguntas incríveis. Será que as plantas conseguem distinguir entre diferentes tipos de som? Será que elas comunicam entre si através de vibrações no solo? Alguns investigadores acreditam que sim, as raízes de uma planta podem emitir e receber sinais vibracionais de outras plantas vizinhas, talvez para avisar sobre estresse hídrico ou a presença de pragas. Pensem na complexidade de uma floresta. Pode não ser apenas uma coleção de árvores individuais a competir por recursos. Pode ser uma rede de comunicação subterrânea, uma sinfonia de vibrações onde as plantas trocam informações vitais. É uma ideia de cortar a respiração, não é? O solo debaixo dos nossos pés pode estar a fervilhar com conversas que estamos apenas agora a começar a decifrar. Então, da próxima vez que estiverem a regar as vossas plantas em casa, pensem nisto. Elas podem não ter ouvidos, mas estão, à sua maneira, a escutar. Elas sentem o mundo de uma forma que nos é estranha, mas nem por isso menos real ou complexa. Esta capacidade de ouvir a água é um testemunho da incrível capacidade de adaptação da vida na Terra. As plantas encontraram uma solução engenhosa para um dos seus maiores desafios, usando a física fundamental do som a seu favor. Esta descoberta não nos deve apenas maravilhar, mas também inspirar-nos a olhar para o mundo natural com mais respeito e curiosidade. Há tantos segredos ainda por descobrir, tantas maravilhas escondidas à vista de todos. A ciência continua a mostrar-nos que a realidade é, muitas vezes, mais estranha e mais fascinante do que qualquer ficção. E vocês, o que acham desta descoberta? Alguma vez conversaram com as vossas plantas? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Adoraria saber as vossas opiniões e experiências. O mundo das plantas é verdadeiramente um universo à parte, e estamos apenas a arranhar a superfície do que há para saber. Espero que tenham gostado desta viagem ao mundo sensorial das plantas. Se aprenderam algo novo e ficaram
tão fascinados quanto eu, não se esqueçam de deixar um like, partilhar este vídeo com os vossos amigos curiosos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos mergulhos no incrível mundo da ciência. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!